Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 18 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos. No Brasil, 6 e 23 da manhã. Gente, eu começo aqui pelo gráfico semanal para mostrar para vocês que a BTC está encontrando uma brutal resistência nesse antigo suporte aqui, ó, que foi essa agulhada da semana que se iniciou em 9 de maio. A gente chegou a fazer a mínima na semana que se iniciou em 9 de maio em 25.401. E a máxima dessa nossa semana, que ainda não terminou, ficamos em 25.212. Ou seja, esse antigo suporte aqui está se comportando como tá se comportando como uma resistência agora. Mas o fato é que o preço segue acima da MM200, que está ali em 22.900 e pouco, e é bem provável que o candle da próxima semana consiga superar esse antigo suporte que agora está se comportando como uma resistência. A gente está um pouquinho abaixo do patamar da linha de recuo, que está dando conta de 24.043. A gente está agora a 23.460. A gente está basicamente na altura da linha de recuo, ou seja, mantemos o viés de alta no médio prazo e no curto prazo também, porque a nossa canaleta virtual de alta aqui no diário segue plenamente em vigência. A gente basicamente rejeitou transpassar a linha superior da nuvem, voltamos para a altura da mediana, que coincide com a VWAP mensal. Já já eu vou analisar a banda de VWAP mensal. E a linha superior já se livrou da nuvem, a mediana está superando o centro gravitacional da nuvem, a inferior também está migrando. Na projeção, a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada, ou seja, os compradores paulatinamente estão retomando o controle da BTC. Apesar da gente ter rejeitado aquele patamar resistencial em 25.500, recuamos forte para a altura da mediana, que está coincidindo com a VWAP mensal. Agora, nesse momento, a gente está ameaçando perder a VWAP mensal. Se a gente desenhar um corpo real de candle aqui para fora, para baixo da VWAP mensal, aí fatalmente a gente vai buscar a lower aqui, que está em 22.700, que está mais ou menos no patamar da MM200 lá no semanal, como eu havia reportado. Então é bem improvável que a gente perca esse patamar, justamente porque é uma laje a MM200, travou a gente muito tempo embaixo dela, e agora, se a gente for buscar a lower aqui na banda de VWAP mensal, é muito improvável que a gente perca. Deve ser só uma agulhadazinha, um beijinho para voltar rapidamente em direção à VWAP mensal, que segue aprisionando o preço, mas a nossa migração em direção à VWAP anual também segue vigente, essa canaleta virtual de alta aqui. Apesar dessas agulhadas para baixo, a BTC é assim, ela sobe desabando, mas sobe. Ela sobe dando aquelas agulhadas, como uma cachoeira que vai subindo. E, enfim, a VWAP anual segue num patamar ali de 29 mil e pouquinho, perdemos os 30 mil, mas coincide com essa camada congestional. Como a BTC está demorando muito para se juntar à VWAP anual, acabou que ela recuou bastante também, está um pouco abaixo de 30 mil agora. No intraday, a BTC segue didática, dando uns beijinhos básicos na lower, voltando para a VWAP, ó, fez isso logo na virada, voltou para a VWAP. Agora, há poucos minutos atrás, deu um beijinho na lower, voltou para a VWAP. De novo, ela deu um beijinho na lower, voltou para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Provavelmente fecharão em poucos minutos, porque ela está bem didática hoje, respeitando basicamente a upper e voltando para a lower, voltando para a VWAP, beijando a lower, voltando para a VWAP. Gente, na seara dos fatos, tem uma reportagem na The Block muito interessante explicando o porquê da vulnerabilidade dos protocolos cross-chain, que são as bridges, que são os protocolos que fazem a ponte entre uma blockchain e outra, teletransportando ativos de uma blockchain para outra blockchain, como, por exemplo, a BitTorrent, ou a própria Matic, a Moonbeam, a Moonriver, enfim, são diversos os protocolos cross-chain. E por que eles são o alvo preferido, principalmente do grupo Lazarus? O Lazarus Group é o grupo de hackers financiados pelo governo da Coreia do Norte. Já teria desviado mais de US$ 1 bilhão em criptos, principalmente de protocolos cross-chain. E por que
que os protocolos cross-chain são tão vulneráveis. Aqui, eles não especificam a vulnerabilidade de cada design de point. Cada protocolo cross-chain tem as suas especificidades. Mas o fato é que todos eles comungam de uma mesma sistemática. Os protocolos eles bloqueiam o fundo numa blockchain e acabam centralizando esses fundos bloqueados enquanto os ativos ficam na ponte. Então os smart contracts bloqueiam um ativo na Binance Smart Chain, por exemplo, enquanto promove a cunhagem ou a transferência desse mesmo ativo através de outra blockchain. Então, se você vai teletransportar da Binance Smart Chain para Tron, enquanto esses ativos ficam numa ponte, eles acabam bloqueados num fundo centralizado, e é nesse momento em que os ativos ficam em ponte, centralizados, que acontece a vulnerabilidade. Porque é preciso acionar um contrato inteligente, que seria o custodiante, ou seja, a reserva de garantia, que vai promover a migração, o teletransporte desse ativo para outra blockchain. É nesse momento em que a figura da ponte acaba representando um desafio técnico, justamente porque o contrato inteligente pode ser acionado pelo hacker sem que a ponte mantenha o equivalente respaldado como garantia. Então, justamente são esses desafios técnicos que principalmente esse grupo Lazarus está explorando. Então a Acala agora também teve um problema de emissão de AUSD, mas já foram reportados diversos hackers em protocolos cross-chain. O fato é que ainda é um desafio técnico a ser resolvido, mas os novos protocolos cross-chain estão cada vez mais sofisticados. Vamos ver como isso vai se desdobrar no futuro. Eu confesso que já usei protocolos cross-chain, já usei o BitTorrent e a Mombinha, nunca tive problema. Mas o fato é que esse gatilho no smart contract para promover a cunhagem ou a transferência para outra blockchain pode sim ser explorado pelos hackers. Mas tem outra reportagem aqui muito interessante na Bitcoin Magazine, dando conta da incrível semelhança entre os primórdios da internet e a construção da BTC, do Bitcoin. Entender como a internet foi construída e como a blockchain está em franca expansão. É impressionante as semelhanças, o desbravar de um novo mundo, que é a Web3. Tudo é muito parecido e é essa revolução que a gente está protagonizando. E mais um gestor de fundos de investimento afirma, no caso o Fidelity Investment, afirma que a relação preço da BTC com o crescimento da rede torna o preço atual da BTC absurdamente subvalorizado. É como se a gente ainda estivesse em 2014, a relação preço-rede. Lembrando que qualquer ativo que integre uma rede, no caso a BTC integra a blockchain BTC, da rede BTC, ela tem o valor dela conectado com o valor da rede. E o valor de uma rede é calculado com base no número de usuários conectados e ativos na rede. Ou seja, o preço atual da BTC é como se a gente tivesse ainda em 2014, ou seja, está absurdamente subvalorizado. E um relatório sobre os hackers que aconteceram em 2022, um ano que ainda não acabou, já dá conta de que 1,9 bilhão de dólares foram desviados por hackers só em 2022. Boa parte desses hacks aconteceram em protocolos cross-chain, como eu estava reportando ali, que é justamente onde há essa vulnerabilidade, onde o ativo que fica em point acaba centralizado até que um smart contract acione a cunhagem ou a transferência do ativo para outra blockchain, promovendo esse teletransporte. E é nesse momento em que o ativo fica em point que acontece boa parte dos hackeamentos que nesses protocolos cross-chain. Então tem que ter muito cuidado
em colocar valores grandes em teletransporte via cross-chain, justamente porque se um protocolo desse acaba hackeado e o ativo que vocês estão teletransportando, tipo de uma Binance Smart Chain para uma Ethereum, acaba ficando perdido nessa ponte se um desses protocolos for hackeado. Eu já usei, não confesso que não vi problema nenhum, mas eu fiz esse teletransporte da Binance Smart Chain para Tron numa quantidade pequena, mas em quantidades mais elevadas eu prefiro usar uma CeFi, uma Binance da vida, justamente porque eu mando para a Binance e saco na blockchain que eu quero. Agora, em volumes elevados, usar um protocolo desse é complicado, porque se ele sofre um hack, o teu dinheiro fica perdido na ponte, né? Porque ainda há um desafio técnico envolvido nessa centralização dos ativos que se encontram em ponte, né? Em trânsito. E analisando com cuidado a ata do Fed, muitos analistas estão dando conta de que é cada vez mais provável que o próximo aumento seja de 0,5 ponto percentual. Vamos ver se isso vai se concretizar. Alguns analistas dão conta de que o Fed teria dado indícios de que o aumento pode ser de 0,75, mas a maioria deles estão considerando um aumento de 0,5 ponto percentual, 0,5. E a Rússia advertiu há poucas horas atrás o Reino Unido, na verdade a Força Aérea Britânica, a RAF, a Real Força Aérea Britânica, no sentido de que vai abater aviões espiões que invadam o espaço aéreo russo. Fica o recado dado pelo alto comando militar russo contra a RAF, a Força Aérea, a Real Força Aérea do Reino Unido. Gente, a BTC basicamente rejeitou aquela resistência que já foi um suporte no semanal, no patamar de 25.500. Voltamos para o patamar da VWAP mensal. Estamos aprisionados aqui com um candle cujo corpo real está exatamente no meio da VWAP mensal. É bem provável que a gente fique aprisionado aqui algumas horas. Vamos ver se essa figura triangular que está se formando no intraday, vamos ver se ela vai explodir para cima para estressar de novo a upper, ou se vai dar um beijinho na lower aqui da banda de VWAP mensal, e a lower que se confunde com a MM200. Tá bom, pessoal? A BTC numa clara acumulação. Aqui no intraday ela está desenhando uma régua, beijando a lower, voltando para VWAP, beijando a upper, voltando para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer a VAX também. E aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.